Fala aí, antenado, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infra Antenada. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto de Network Design. Recentemente eu postei lá no Instagram, se você ainda não segue, já aproveita e segue lá, tá aparecendo aqui, é @infraantenada. Eu postei um pouquinho sobre como que a gente trabalha dentro de data center, quais são as tecnologias, o que a gente enxerga fisicamente, e uma dúvida que surgiu foi sobre a questão de design de rede dentro do data center. Eu sugeri duas designs, que seriam o Tor e o EOR. A galera ficou meio assim ainda, porque foi um conteúdo meio que superficial. Então, visando isso, eu trouxe agora uma aula sobre isso. Então eu vou explicar um pouco para vocês qual é a da topologia Tor, qual é a da topologia EOR, qual é a diferença entre as duas e por que que uma é melhor do que a outra, em qual situação uma é melhor do que a outra. Então se você curte redes, com certeza você vai adorar esse conteúdo. Beleza? Bora lá. Primeiro ponto que a gente tem que notar aqui são as palhaçadas. Sim, palhaçadas. Eu adoro fazer piada, né? Essa é a grande realidade. Topologia Tor, a gente tem o martelo de quem? Do Tor, né? Não podia faltar a zoeira, porque senão perde toda a graça. E esse carinha aqui, a gente chama ele de frigobar. Já já eu vou explicar o porquê. E topologia EOR, a gente tem o quê? Dead End, fim da linha. Aquela plaquinha vermelha no final da linha do trem, sabe como é que é, né? Bom, passadas as zoeiras, então bora pro conteúdo. Bom, aqui a gente tem duas topologias. Eu vou dar mais ou menos um por cima para vocês entenderem o que é cada coisa. Isso aqui a gente tem um switch. Aqui a parte de cima são switches e isso aqui são racks. O vermelho é o cabeamento de rede, tá? E o verde são os servidores. Bem tranquilo. Dito isso, então vamos estudar um pouquinho sobre a topologia Tor, do martelinho. Bom, o que diz a topologia Tor? Tor é top of rack, ou seja, topo do rack, a parte de cima do rack. Por que ele tem esse nome? Porque quando você tem um switch no topo do rack, que é esse caso aqui, ele entra nesse design de rede. Tá, e quais são as possibilidades disso? Bom, tem infinitas possibilidades. Tá, eu mostrei aqui, a gente tem aqui dois switches para começar, e um switch em cada rack ali. Vou explicar um pouquinho. Aqui a gente nesse rack tem 3 servidores e 4 servidores. Qual é a diferença dessa daqui para essa aqui? Nenhuma. Eu só coloquei mais um servidor para complicar a vida de vocês. Mas esse carinha aqui, ele é um pouquinho diferente. Eu já vou tratar disso com vocês. Dentro do design Tor, pode-se assim dizer, o que a gente tem? A gente tem um switch principal, pode-se dizer assim, é a nossa camada de distribuição do data center. Dela a gente vai para o roteador de borda, que conecta no ISP, e aqui eu quis só simplificar ligando direto no ISP. ISP, para quem não conhece, é a sigla de Internet Service Provider, provedor de internet, mais ou menos isso. Tá? Então aqui a gente tem o quê? Temos switches no topo do rack. Ah, poderia estar embaixo aqui? Também, não tem problema nenhum. Então a gente coloca na parte de cima, por isso que é top of rack. E o que a gente tem? A gente basicamente liga os servidores, todos os servidores daquele rack, no switch correspondente daquele rack. O switch está aqui, então a gente liga todo mundo aqui. Aqui é a mesma coisa, o switch está aqui, a gente liga todo mundo no switch. Acabou. Simples assim. E esse switch é ligado no switch de distribuição. É isso que eu preciso saber. Agora, vamos às variações disso. Dentro da topologia Tor, desse design em si, a gente pode ter o quê? Ah, eu quero trabalhar com redundância. Quero ter 2 switches, porque caso um falhar, o outro assume, ou então fazer um balanceamento ali entre 2 switches. Então você poderia ter esse caso aqui. Que caso é esse? Ficou lindamente aqui, né? Mas dá para entender. Basicamente a gente tem 2 switches, cada switch tem 5 portas, e cada porta desse switch é ligada a um servidor. Só que se vocês pararem para ver aqui, a porta 2 do switch 1 e do switch 2 também está ligada nele. E já explico. Esquece isso. A gente tem a porta 3 e a porta 3 do switch 2 ligada lá no servidor lá de baixo. E a porta 4 ligada no servidor do meio. Que é isso? A gente pode trabalhar como num vídeo anterior, vou botar aqui, eu falei sobre link aggregation. Então, basicamente, a gente tem um link aggregation entre essas duas portas e a gente recebe um link aggregation no servidor. Simples. Bom, aqui
nessas duas portas iniciais eu tenho uma situação um pouquinho diferente, que é o que? Eu tenho duas portas no switch de baixo e duas portas no switch de cima. É a mesma coisa, link aggregation, vamos feliz da vida e vamos balancear isso aí, tá? Eu só quis exemplificar isso aqui porque você pode fazer isso. Só porque é switch, topo de rack, não quer dizer que você só pode ter um switch, você pode ter dois. Até porque, digamos, você tem um rack são 44 US, 44 unidades. Digamos que você tenha 40 servidores de uma unidade de altura. Cara, 40 servidores, tu vai precisar de um switch de 48 portas, isso é certo, para ligar uma porta. Mas aí se a gente pensar assim, os switches têm a porta de gerência e DRAC, normalmente o pessoal separa essa porta. Você pode fazer duas coisas, você pode colocar um switch só para gerência, pode colocar um outro switch só para o tráfego. Mas se você quiser usar tudo em um switch só, cara, 48 portas vai ser insuficiente. Então tu vai ter que botar 248 ali para conseguir ligar todo mundo. Isso se for duas portas só por servidor. Se você quiser colocar 4, já era. Você vai ter que colocar uns 4 switches. Então tem esse ponto também, que a gente tem que prestar muita atenção. Mas só para dizer realmente que existe essa possibilidade, tá? Então, dito isso, aqui a interligação desses dois switches, eu ligo lá também com um link aggregation entre os dois, aqui o nosso amiguinho distribuidor, beleza? Bom, esquecendo agora a topologia Tor, vamos para o IOR. O que é a topologia IOR? É End of Row, fim de linha, tá? Por isso a plaquinha de Dead End, tá? Quem pegou a referência pegou, quem não pegou sinto muito, não vou explicar novamente. Vocês já podem logo de cara ver que tá feio, né? Realmente está feio, mas não é só porque eu desenho mal não, é porque é muito fio. Então, o End of Row, fim da linha, ele tem essa característica. Em vez de a gente ter esse carinha aqui, que é a nossa distribuição, e ter um switch por rack, a gente só tem a nossa distribuição. E acabou. A gente não tem um switch por rack. Então acaba se tornando um pouco menos modular. Porque se você quiser adicionar um rack no seu data center, você pega o rack, coloca um switch, coloca os servidores e pluga lá no distribuidor. Acabou. E já nessa topologia já não vai ser tão simples assim. Mas aí a gente vai entender um pouquinho melhor. A ideia então é ligar os servidores dos racks direto no switch de distribuição. Por que eu botei aqui frigobar? Tá aparecendo uma fotinha agora aqui de um frigobar. Esses carinhas aqui, eles são idênticos a um frigobar. Ele é o mesmo tamanho praticamente. Então eu sinto muito, mas é frigobar só de apelido, porque de resto ele só tem aparência mesmo. Então tá. Você pega aqui, nesse rack aqui eu fiz o quê? Eu tracei dois cabos, mesma situação daqui, tracei dois cabos de cada servidor para cá para o nosso distribuidor. Então você vê a pancada de cabos. Então digamos assim, você tem um rack e o seu switch de distribuição fica a 15 metros, mais ou menos, de distância do seu rack. Então você vai gastar no mínimo 15 metros de cabo, por cabo. Aqui você tem dois cabos, então para ligar cada servidor, tu vai gastar 60 metros de cabo. Aqui a gente tem 3, então já deu 200 metros de cabo. Esse é um problema. Enquanto aqui a gente utilizaria nem 100 metros, se bobear, de cabo, aqui a gente utiliza 200 metros de cabo brincando assim, para ligar um rack. Esse é o nosso primeiro problema com essa topologia, esse design, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente pega os 4 cabinhos, liga lá. O que é interessante, tá? O que é interessante nesse desenho? Por que a gente utiliza ele, já que a gente utiliza muito cabo? Bom, a gente pode concentrar tudo em um switch só, que seria o nosso distribuidor. E a parte boa é que ele é um frigobar. E ele te dá a possibilidade, diferente desses caras aqui, de você botar line cards. O que seriam essas line cards? Tá vendo que aqui tem mais espaço embaixo, tem um espacinho aqui, né? Aqui eu não vou dizer que tem um espacinho, ficou meio estranho mesmo o desenho. Mas você tem um card de interface, outro card de interface, mais um outro card de interface. E você tem diversos slots ali que você pode simplesmente pegar e adicionar mais um card ali. Acabou. Então, esse frigobar é interessante porque ele se torna modular.
Então assim, você compra ele e fala, vou interligar um rack. Vai lá e coloca lá uma line card com 12, 24 portas, por exemplo. Beleza, agora eu preciso botar mais um outro rack. Preciso comprar outro frigobar? Não. Tu pega outro line card, vai lá e coloca. Então ele tem esse lado bom. E assim, não só como switch, mas também como roteamento, layer 3, tu consegue fazer outras coisas, tu consegue colocar outros tipos de portas, porta de par trançado, porta de fibra ótica, GBIC, tudo, qualquer tipo, você consegue colocar aqui. Então ele é modular. Nosso único problema é que a gente realmente tem que pegar os cabos e interligar daqui até lá. Ele é fim de linha, por quê? Digamos assim, essa estrutura aqui a gente tem 3 racks. Então você vai pegar o primeiro rack e vai ligar lá, o segundo rack vai ligar lá, o terceiro rack vai ligar lá. Então é como se você tivesse um grande corredor, tá? Tivesse associado vários racks e lá no final, depois de todos esses racks, aí você tem o seu frigobarzinho interligando todos esses nossos racks. Por isso que ele é end of row. Basicamente isso. E esse cara aqui não. Você tem, cada rack lá tem o seu switchzinho próprio e só interliga esse switch. Bom, de prós e contras a gente tem o quê? Prós aqui, a gente gasta muito menos em relação a cabeamento, estrutura e tudo mais. Gasta-se um pouco mais realmente porque a gente vai ter que ter um switch por rack. Mas a parte boa é que esse switch ainda é um pouco mais barato do que esse, mas é menos modular. Então foi aquilo que eu falei. Se você for colocar 40 servidores e quiser ligar 4 portas de cada um, cara, tu vai ter que colocar uns 4 switches ali no mínimo, de 48 portas. Você não tem como colocar um switch só e colocar vários line cards ali e acabou. Não, infelizmente. Então a gente tem esse contra aqui, mas também tem o pró. O pró é que você gasta muito menos, a comunicação está próxima, que você sai do servidor, passa por aqui para poder vir para cá. Buzina de carro é ótimo, é maravilha. Então, a gente tem mais um contra, que é o que? Você tem mais um salto, porque você sai do servidor, para aqui nesse switch, para desse switch vir encaminhado para cá, infelizmente. Mas em compensação também, a gente só tem um salto se a gente for fazer comunicação entre servidores. Tem essa parte boa. E aqui você tem o que? Você mantém o tráfego só aqui. Então, se você for trafegar dentro desse rack aqui, o único tráfego que tem nesse switch é só desse rack. E já do lado de cá, não. Você tem um switch que tem vários tráfego de todos os outros racks. Claro que, como a gente trabalha com uma modularização, cada line card ele é separado. Então, a gente tem esse ponto bom ainda. Mas mesmo assim, você já começa a ver as diferenças. Vamos lá, uma parte boa desse cara aqui. Você tem um salto a menos. Aqui você já está direto no seu core de distribuição. E acabou. Nesse cara aqui já não. Agora, claro, a gente também tem os contras dele. Qual é o contra? Se você tem 2 cabos passando aqui, temos 2 interfaces gigas. Beleza, agora eu quero fazer um upgrade para 40 GB. Cara, tu vai ter que simplesmente matar esse cabo aqui, porque você não vai poder utilizar ele, e passar a fibra ótica. Só que olha quanto de fibra que você vai ter que ter ali, na brincadeira. Cada porta do seu servidor, tu vai ter que ter no mínimo 4 lances de fibra para chegar aqui. Então já não vale tanto a pena assim. E esse cara aqui não. Quero colocar 40 GB. Cara, uma fibra daqui a aqui e acabou. Aqui dentro, você tem aqui os cabos par trançado, que já são próprios para 10 GB e tudo mais, são pequenos, então você tem uma distância pequena, não precisa gastar tanto com um cabo para poder botar 10 GB e tudo mais, e você também pode usar até aqueles petcores de fibra, que são maleáveis e tudo mais, e são pequenos, então você consegue utilizar aqui. Então facilita muito mais. Já desse lado aqui você vai ter todo um problema para fazer um upgrade dessa infra, né? Então, galera, mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês sobre o nosso design de redes dentro de um data center, tá? Brincadeiras à parte, eu sei que meu martelo tá lindo, tá? E se você curtiu o martelo e o frigobar, deixa seu like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação desse vídeo para outras pessoas poderem chegar aqui e também tirarem a dúvida delas sobre network design, o que é rede Tor, o que é EOR e por assim vai. Então, se você ainda não é inscrito,
se inscreve aqui no canal, você sempre vai receber notificações quando aparecer esse tipo de conteúdo aqui, que não é qualquer lugar que você encontra esse tipo de conteúdo. Então eu espero muito que tenha ficado mais claro para você esse conteúdo. Se por algum acaso você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, não tem problema, tu pode deixar aqui abaixo nos comentários, eu vou ter prazer de te responder, ou até mesmo me manda um direct lá no @infraantenada, tá aparecendo aqui. Mais uma vez, muito obrigado por ter aturado as minhas piadas sem graças até aqui e até a próxima.